Ao acalmar o bebê chorando, a rejeitada descobre uma paixão proibida que mudaria tudo. A madrugada estava envolta em um mistério profundo, como se até mesmo as estrelas tivessem desistido de brilhar. Clara estava em pé, balançando o bebê nos braços, seu pequeno tesouro que teimava em chorar. O som agudo quebrava o silêncio, ecoando nos corredores escuros de seu apartamento solitário. O coração dela batia rápido, um nó de desespero se formando em sua garganta. A rotina de uma mãe solteira era feita de desafios, mas as horas caladas como aquela traziam um peso ainda maior. A solidão cerrava sua alma, enquanto ela tentava, em vão, acalmar o menino. Naquela noite, enquanto alisava a cabecinha do filho, Clara ouviu um barulho do lado de fora. Era um sussurro, um movimento furtivo. O olhar dela se fixou na porta do apartamento vizinho, onde Lucas morava. Um enigma em forma de homem, conhecido por sua postura reclusa e a aura de mistério que o cercava. Ele era escritor, dizia-se. Clara não aguentava mais. Com um impulso, ela se dirigiu à porta, a mão hesitando no botão. Era uma loucura, um impulso, mas naquele instante tudo o que queria era um pouco de conforto. Ao bater na porta, sentiu o frio da madeira e o calor da respiração do filho em seu colo. Múltiplos sentimentos ergueram-se dentro dela. O medo, o desejo, a esperança. A porta se abriu com um rangido grave. Lucas apareceu, a expressão de surpresa mesclada à curiosidade. Ele estava desarrumado. Cabelos desgrenhados e o olhar profundo como um abismo insondável. Clara ficou paralisada. As palavras falharam e o choro do bebê se tornou um eco ensurdecedor entre eles. E por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Está tudo bem? Ele perguntou com um tom suave, mas carregado de uma tristeza que Clara não podia decifrar. A sombra de um passado doloroso pairava sobre ele. E Clara viu isso em seus olhos. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. O bebê, finalmente, se acalmou um pouco em seu colo, mas o que começou como um impulso de busca por ajuda, logo se transformou em algo muito mais profundo. Conforme falavam, as barreiras foram se rompendo. Havia uma conexão inexplicável. Como se suas almas se reconhecessem na penumbra. A tensão no ar era palpável, mas uma sombra se aproximava. A ex-noiva de Lucas, sempre à espreita, disposta a ferir. Clara não sabia que o amor que nascia poderia não ser apenas uma novidade, mas uma passagem arriscada. Os segredos não contados de Lucas a atraíam e a aterrorizavam ao mesmo tempo. E quando ele mencionou que poderia haver algo mais entre eles, Clara se questionou se o passado poderia mesmo ser redimido. E na mente dela ecoava a pergunta: o que aconteceria quando ela descobrisse que a chave para a redenção de Lucas poderia estar em seu próprio filho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima na sala ficou pesado. Clara sentiu o calor do olhar de Lucas. Mas havia algo mais agora. Um peso nas palavras que ela não sabia interpretar. O que começaram a construir em tão pouco tempo parecia estar prestes a se desfazer. Ela precisava de uma resposta, de um avesso a tudo o que conhecia, e logo ela ia descobrir que isso viria com um preço. A conversa fluiu entre olhares e sorrisos tímidos, o bebê relaxando lentamente em seu colo. Lucas hesitou, mas uma barreira invisível os unia. Distraídos naquela conexão, mal notaram o tempo passando. O silêncio foi interceptado por um estrondo inesperado, um som forte que ecoou pelo corredor. Clara se sobressaltou, seu coração acelerou.
O que era aquilo? Antes que pudesse perguntar, a porta do apartamento de Lucas abriu-se abruptamente. Uma mulher entrou, seu rosto descomposto em raiva e desespero. Clara paralisou ao vê-la. Era a ex-noiva de Lucas, Sofia. Os olhos dela estavam injetados de fúria. Você! Gritou Sofia, apontando para Clara, como se a estivesse culpando por toda a sua dor. O que você está fazendo aqui? A tensão no ar era palpável. O choro do bebê se intensificou, como se percebesse que algo muito errado estava acontecendo. Clara, com a respiração presa, não sabia o que fazer. Lucas olhou de Clara para Sofia, sua expressão de confusão transformando-se em desespero. Calma, ele tentou intervir, mas a tempestade já estava formada. Sofia avançou, ignorando-o. Você não tem ideia do que está fazendo, não é? Sua voz era um misto de raiva e dor. Clara sentiu um frio na barriga. Desapareça da vida dele. Espera, Sofia, não é assim. Lucas tentou segurá-la pelo braço, mas ela se soltou com um movimento brusco. Você não sabe o que está começando. Não sabe quem ele é de verdade. A última frase fez Clara estremecer. Como assim quem ele é? O desespero mirou um abismo. Aquelas palavras, o mundo ao redor parecia parar. A janela da sala estalou e a luz da lua entrou, iluminando os três de maneira inquietante. Clara apertou o bebê contra o peito, como se fosse um escudo. Sofia respirou fundo, o ódio se transformando em algo que Clara não entendia. Ele não é só um escritor, ele é. As palavras ficaram presas na garganta dela. Clara ficou paralisada, a mente correndo. O que mais poderia haver sob a superfície? Não, não, você não pode dizer isso! Lucas a interrompeu com um grito, quase desesperado. Eu não quero que isso chegue a ela. A súbita defesa de Lucas deixou Clara perplexa. O que ele estava escondendo? O que Sofia sabia que mudaria tudo? E naquele momento de tensão, tudo explodiu. A porta da frente do apartamento rangeu abruptamente e um homem entrou, com um olhar que Clara jamais esqueceria. Ele era alto, com um semblante conhecido, o pai de Lucas. Não poderia ser verdade. O que ele estava fazendo ali? Lucas! O homem exclamou, com um tom de desespero que cortou o ar. Você não pode fazer isso! Você não pode trazer mais uma pessoa para o nosso mundo! O silêncio sepulcral seguiu-se enquanto a realidade se desmoronava ao redor de Clara. As palavras dele reverberaram dentro dela. Nosso mundo? O que isso queria dizer? O dilema se solidificava e todos os laços estavam prestes a ser rompidos. Clara olhou para Lucas, que parecia desmoronar. A verdade estava vazando como uma ferida exposta, e ela percebeu que neste momento tudo poderia mudar. O amor que começava a florescer poderia não só ser proibido, mas também algo muito mais macabro. E agora? A pergunta ecoou em sua mente. Lucas realmente poderia ser quem ela pensava? O bebê soltou um pequeno gemido como se sentisse a tensão, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A noite, antes tão cheia de promessas, agora era apenas um abismo de incertezas. O silêncio sepulcral seguiu-se enquanto a realidade se desmoronava ao redor de Clara. As palavras do pai de Lucas ecoaram em sua mente. Nosso mundo? O que isso queria dizer? O medo se instalou como uma sombra na sala. Clara apertou o bebê contra o peito, tentando encontrar um abrigo no pequeno corpinho aquecido. Lucas estava pálido, como se toda a vida tivesse sido sugada dele naquele instante. Pai, não! Lucas começou, mas a voz dele tremia. A expressão no rosto do pai era uma mistura de desespero e determinação. Ele se virou para Clara. Seu olhar, um apelo silencioso. Era como se ele quisesse avisá-la, mas as palavras simplesmente não saíam. O choro do bebê intensificou, respondendo à tensão palpável no ar.
O que você está fazendo aqui? Perguntou o pai, seu pão cortante como uma lâmina. Eu só estava ajudando. Clara gaguejou, o coração batendo descompassado. O olhar do homem sobre ela era penetrante, como se fosse capaz de ver através de suas defesas. Então, algo inesperado aconteceu. Sofia, ainda nervosa, se virou para Lucas e gritou: "Você precisa contar a verdade a ela. Algo terrível vai acontecer se você continuar com isso." As palavras de Sofia estavam carregadas de um peso que Clara não conseguiu entender. "Sobre o que você está falando?" Clara perguntou, o pânico subindo como um gás venenoso. O olhar entre Lucas e seu pai se intensificou. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. "Se você escolher ficar com ela, Lucas, vai colocar os dois em perigo", a ex-noiva exclamou. E então, como se tudo estivesse cuidadosamente ensaiado, o pai de Lucas deu um passo à frente. "Clara, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." "Lucas não é quem você pensa que ele é", disse o homem, sua voz agora baixa, mas carregada com urgência. "Ele está envolvido em algo muito mais profundo e perigoso." O coração de Clara disparou. "O que você quer dizer com isso?" ela gritou, quase sem voz, segurando o bebê mais próximo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se atreveu a quebrá-lo. Até que, abruptamente, o pai de Lucas se aproximou dela e o medo tomou conta de Clara. "Ele faz parte de algo que pode destruí-los. Algo que nem ele mesmo entende direito." Clara piscou a confusão torrencial. "Como assim? O que ele é de verdade?" "Ele não é apenas um escritor, Clara. Ele herdou um legado." As palavras dele caíram como uma bomba. "Seus avós, a família inteira, eles eram parte de um culto." O que ele disse a paralisou. O que isso significava? Um culto que ainda o persegue. "Eles querem o que ele possui. E você também pode se tornar alvo por causa disso." Os olhos de Clara se arregalaram de horror. "Um culto? Você tá brincando?" perguntou em sussurros incrédulos. O bebê começou a chorar novamente, como se percebesse a gravidade da situação. Lucas, juro, não disse uma palavra. Ele apenas olhou, com um misto de dor e desespero, enquanto a verdade se desenrolava em pedaços ao redor deles. Sofia, por outro lado, parecia ganhar força. "Lucas, você precisa escolher e rápido. As consequências podem ser catastróficas", ela gritou, virando-se novamente para Clara. "Se você continuar com ele, não vai apenas arruinar sua vida, mas a do seu filho também." O peso dessas palavras atingiu Clara como um soco. Ela olhou para Lucas, buscando nele respostas. "É verdade?" sussurrou, a voz falhando. "Você tem um legado? Um culto? O que mais você esconde?" O desespero em seus olhos pedia ajuda, mas ele se virou para o pai, como se naquela fração de segundo tivesse perdido sua coragem. Lucas ficou em silêncio, e isso foi o pior de tudo. E enquanto Clara lutava contra a onda de confusão e medo, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscavam, e então, do nada, uma mão surgiu na porta. Era alguém vindo atrás de Lucas. Alguém que não deveria estar ali. Clara sentiu um frio na barriga. E a única certeza que tinha naquele momento era que tudo estava prestes a se desmoronar. "Lucas!" A figura na porta chamou. "Você não deveria ter feito isso." E nesse instante, Clara sentiu que o abismo que se formava ao seu redor engolia qualquer ideia de segurança que ela tivesse. Quem era aquela pessoa? O que mais Lucas não tinha contado?
A noite, uma vez cheia de promessas, agora se tornava um pesadelo de incertezas e revelações devastadoras. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A figura na porta se destacava em meio à escuridão. Clara sentiu um frio na espinha enquanto via o homem que acabara de entrar. Ele tinha uma postura dominadora e um olhar que penetrava como uma lâmina afiada. Era Daniel, o irmão mais velho de Lucas, de quem jamais ouvira falar. O ambiente ficou gelado, como se o calor dissipasse em um instante. O choro do bebê, que antes parecia ressonar numa bolha de conforto, agora soava como um eco distante. Lucas! Daniel gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Você não deveria ter trazido ela para cá. Não sabe o que isso pode significar. A tensão disparou como um fio prestes a se romper. O olhar de Lucas passou de assombro para medo na velocidade de um relâmpago. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu vim avisá-lo. O culto está mais ativo do que nunca. Eles sabem que você está se envolvendo com ela, e eles não vão parar até que você seja... Bem, você sabe. As palavras de Daniel eram um desafio, quase um grito de socorro. Eles... Que culto? Clara perguntou, a respiração se acelerando. O pânico estava escorrendo por sua pele como um spray gelado. O medo começava a se manifestar no seu corpo, e o bebê agarrou seu dedo com força, como se percebesse a agitação. Daniel olhou para ela e em seu olhar havia uma mistura de compaixão e urgência. Clara, você não sabe com quem está lidando. Lucas não é apenas o escritor. Ele é um alvo. E você e seu filho estão em perigo. Eles buscam uma linhagem e a sua presença aqui pode ter atraído a atenção deles. As palavras reverberaram em Clara como um trovão. Uma linhagem? O que você está dizendo? Ela disparou, o coração aos saltos. Lucas fechou os olhos, paralisado, e isso a fez temer o que ele não estava dizendo. Clara, não escute ele. Lucas finalmente falou, mas sua voz estava fragilizada. Daniel, você não precisa fazer isso. Clara observou a briga entre os irmãos e sentiu que o chão podia se abrir. O bebê continuava a se mover inquieto em seu colo, e ela precisava de respostas. Não desta confusão. Ficar com você, Lucas, poderia ser a maior loucura da minha vida. Desde que você surgiu, a estranheza cresceu. E agora isso? Clara disse, a voz embargada. Naquele instante, a porta principal se abriu de novo, e uma brisa gélida acariciou a sala, fazendo com que todos estivessem em alerta. Uma mulher entrou. Sua presença era ameaçadora. Era Mariana, a matriarca da família de Lucas. Seu olhar abrangia a sala, com uma frieza quase sobrenatural. O que está acontecendo aqui? Olá, ela perguntou. E sua voz ecoava como um trovão distante. O medo saturou a atmosfera. Clara apertou o bebê contra o peito, o braço tremendo, um nó de preocupação se formando em seu estômago. Mariana, você precisa saber o culto. E Daniel começou, mas Mariana fez um gesto com a mão, silenciando. Silêncio! Não mencione isso aqui! Ela bradou, e Clara sentiu cada palavra como uma sentença de morte. Você não entende! Clara gritou, o desespero transbordando em sua voz. Meu filho está em risco. O que está acontecendo? Mariana, com um olhar afiado, se virou para Clara. Você realmente não sabe? Lucas não é apenas um escritor. Ele é a chave para um legado maior do que você pode imaginar. E eles vão atrás dele, porque o que ele possui é mais poderoso do que você imagina. Um segundo de silêncio pesou no ar e tudo pareceu congelar. A realidade começou a desmoronar em cima dela. O que isso significava? Porque, de repente, Lucas tinha se tornado um personagem de um pesadelo. E, mais importante, quem ela era na história dele.
Com um movimento brusco, Daniel se aproximou, sua expressão carregada de preocupação e determinação. Você não pode ficar aqui, Clara. Eles vêm. Está tudo se resumindo a isso. Você precisa sair agora. O caos e a confusão aumentaram, e então um estrondo ressoou do lado de fora, seguido por gritos, como se o mundo estivesse se desmoronando. A porta foi estilhaçada, e um grupo de figuras sombrias surgiu na entrada, vestidos em capuzes, avançando como sombras por trás da luz. O clima de terror tomou conta. Vamos! Lucas gritou, mas Clara ainda estava em choque. Olhando para o rosto de Lucas, ela viu medo verdadeiro pela primeira vez. Ele não tinha apenas um passado sombrio. Havia um presente que o cercava, um presente que poderia roubar tudo deles, cada um de sua vida, de seu futuro. As figuras avançavam, sem deixar espaço para dúvidas ou hesitações. Clara sentiu o nó na garganta se apertar enquanto a escuridão se aproximava. O que eles realmente queriam e o que mais estavam dispostos a fazer para alcançá-los. Naquele momento, seu mundo se transformou em um borrão, e a única coisa que conseguia pensar era: como ela, uma simples mãe, se metera em um legado tão perigoso? O chão tremeu sob seus pés enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam. Clara olhou em volta, a adrenalina disparada como um foguete. O que eram aquelas pessoas? O grupo avançou com um olhar fixo e determinado, e a pressão no ar parecia opressiva. Vamos, precisamos sair agora! Lucas gritou, seu desespero claro em cada sílaba. Mas Clara estava paralisada. O medo a enraizou no lugar. Uma figura, mais alta e imponente que as demais, afastou o capuz e seus olhos frios cruzaram os de Clara. Era Helena, uma mulher que pareceu surgir do fundo de um pesadelo. Sua expressão era um misto de triunfos e crueldade, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Lucas, você não pode escapar do seu destino, ela disse, a voz calma, mas cortante como vidro. O bebê começou a chorar, percebendo a tensão crescente. O som era como um alarme, um pedido de socorro. Clara apertou o filho contra o peito, quase como um instinto. O que você quer de nós? Perguntou, sua voz tremendo, lutando para manter a controle. Lucas evoluiu ao ouvir o nome de Helena. O rosto dele estava pálido, e Clara viu que o homem que ela conhecia, aquele que gera esperança, estava desmoronando diante de seus olhos. Estou aqui para salvar você e a criança, Helena disse, endereçando-se diretamente a Clara. Salvar? Você está enlouquecida! Você está ameaçando nossas vidas! Lucas retrucou, seus olhos cheios de desespero e desafio. Helena sorriu de forma perturbadora. Vocês não entendem. Clara, você é uma parte disso. Seu filho, ele é a chave. A verdadeira chave, disse ela, estendendo a mão como se quisesse tocar a criança. O coração de Clara parou. O que você quer dizer com isso? Ela quase gritou. Seu filho carrega a essência do legado que Lucas herdou. O que está em jogo é muito maior do que vocês podem imaginar. Não é apenas um culto, é uma guerra em andamento. Uma guerra pela sobrevivência. A cada palavra, Clara sentia que o chão se movia sob seus pés, e tudo o que ela pensava saber sobre sua vida estava em colapso. Isso é loucura! Lucas gritou, olhando de Helena para Clara, claramente perdido. O pânico se espalhava entre eles como um incêndio. Helena soltou uma risada baixa e cínica. Vocês são tão ingênuos. O culto que persegue Lucas quer o que ele carrega. E agora querem vocês, Clara. Seu filho é essencial para o plano deles.
É a razão pela qual eles vieram. O silêncio na sala era quase palpável, e Clara sentiu seu estômago se revirar. O que você quer dizer? O que eles pretendem fazer com ele? Clara perguntou, o medo envolvido em sua voz como uma cortina pesada. Transformá-lo, usá-lo como um porta-voz. Você não tem ideia do poder que isso representa. E você, Clara, se opõe ao legado. Você é um risco e um alvo. Mas eu posso ajudar. Helena insistiu, o olhar fixo na criança. Como você pode ajudar? E por que você faz parte disso? Clara questionou, o coração acelerado. Mas já não havia tempo para perguntas. As figuras encapuzadas estavam agora ao redor deles, como sombras se fechando. O bebezão começou a chorar mais alto, exigindo atenção. Mas nesse ímpeto, uma figura do além surgiu nas sombras. Era Mariana, e ela estava ofegante ao entrar. Não! Não deixem que se aproxime do menino! A visão dela paralisou a todos. Clara sentiu uma punhalada de alívio e medo. Mariana, você não tem ideia do que está acontecendo, Lucas disse, mas sua voz não tinha a mesma força que antes. Eu sei o que você é, Lucas, Mariana disse, seu olhar fixo em seu filho. E a verdade que todos escondem deve vir à tona agora. Uma nova onda de tensão passou pela sala, e Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas como? O que Mariana sabia? E quem realmente era ela? O olhar dela cravado em Clara era uma mistura de advertência e urgência. Clara sentia o mundo girar ao seu redor, as respostas se escondendo atrás daquela fachada familiar, enquanto o futuro de seu filho estava à mercê de segredos que poderiam mudar tudo. E com um grito surdo, a atmosfera já saturada estourou. O que estava prestes a ser revelado seria a chave não apenas para o desfecho de suas vidas, mas para um abismo que nem ela nem Lucas estavam prontos para enfrentar. A tensão ficou insuportável. Clara olhou fixamente para Lucas. O coração acelerado. Mariana estava lá. Olha! Se você não sair agora, Clara, o risco é grande, disse Daniel. Sua voz baixa, mas urgente. Helena se aproximou, a expressão confiante em sua face. Você não compreende. O culto não se importa com você. Eles querem Lucas e tudo o que está ligado a ele. Mariana apertou os lábios, o olhar reafirmando uma determinação desconhecida. O que você sabe sobre o culto? O que realmente está em jogo? Clara questionou a Mariana, o temor em sua voz. As figuras encapuzadas a observaram, a tensão aumentando na sala, como se todos esperassem pela mesma resposta. No tempo certo, você saberá. Mariana respondeu com um olhar enigmático. Mas agora, precisamos proteger o menino. Neste momento, a porta principal se estilhaçou, a força do impacto fazendo todos saltarem. Um grupo de encapuzados irrompeu, sem nenhum aviso. O coração de Clara disparou. Saia! Saia daqui! Lucas gritou, já se posicionando em frente a ela, como um escudo. Foi quando tudo se desfez em caos. Um grito cortou o ar, e a figura mais alta se direcionou para Lucas. As intenções perigosas visíveis em sua costura. Era um homem, seu rosto oculto, mas sua presença emanava uma aura de poder. Clara sentiu o pânico subindo. O que você quer? O que eu sempre quis, ele respondeu, a voz grave reverberando na sala. Enquanto se aproximava lentamente, o bebê começou a chorar mais alto, e foi então que a verdade estourou como uma bomba. Vocês não sabem quem ele realmente é, pois ele não sabe. Clara congelou. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Sua voz mal saiu. A sala estava em silêncio, todos olhando, esperando a resposta. O menino não é apenas a chave, ele é a reencarnação do próprio líder que nós queríamos. A revelação a atingiu como uma onda.
Clara olhou para Lucas, o coração na boca. O que você está dizendo? O homem continuou. O que nasceu em seu filho era para ser o típico sucessor, mas ele está aqui por causa de você, Clara. Você é a chave que tomou a decisão de mudá-lo. Um murmúrio percorreu os encapuzados, o pânico começando a brotar. Mariana, então, deu um passo à frente. Você não deveria ter revelado isso. A linha foi cruzada. Eles vão querer o menino para eles. Uma confusão coletiva instalou-se. Clara respirava com dificuldade, a cabeça girando. Era muito para processar. Lucas, você sabia disso? Perguntou olhando para ele, buscando desesperadamente respostas nos olhos dele. Mas antes que Lucas pudesse responder, um grito cortou a sala. Sofia, a ex-noiva, estava ali, cheia de raiva. Eu sempre soube, os olhos fixos em Lucas. E quando você não me contou, eu percebi que você nunca me amou. Era tudo sobre ela. A expressão de Lucas se contorceu entre a dor e a culpa. Clara sentiu uma fúria se formando dentro de si. O que está acontecendo? O que você sabe sobre ele? Ela questionou, agora dividida entre a traição e a proteção. Enquanto a tensão aumentava, o homem diante sorriu. É assim que as coisas funcionam. A verdade sempre vem à tona. Não importa o que se tente esconder. Agora, Clara, você tem um dilema. O que você escolherá? Lucas ou o legado do seu filho? E no meio da confusão, Clara percebeu que tudo estava prestes a desmoronar ao seu redor. O horror de saber que seu filho era o centro de uma guerra ancestral. Que Lucas poderia não ser quem ela pensava. O que mais estava escondido? Enquanto os ecos de gritos e conflitos se intensificavam, ela se sentiu presa entre gatos e ratos. No fundo, um pensamento aterrador lhe ocorreu. Tudo ao seu redor estava prestes a virar de cabeça para baixo. Teria de fazer uma escolha que poderia definir não apenas o destino dela, mas de todos ao seu redor. O que ela faria? E qual seria o preço a pagar? O chão tremeu sob seus pés, enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerado. Mariana estava lá, olhos fixos na criança, e todo o cenário parecia prestes a desmoronar. O ar estava pesado com segredos não ditos, e o bebê, inquieto em seu colo, sentia o peso da situação. Se você não sair agora, Clara, o risco é grande, disse Daniel, sua voz baixa, mas urgente. Helena se aproximou, a expressão confiante em sua face. Você não compreende. O culto não se importa com você. Eles querem Lucas e tudo o que está ligado a ele. Mariana apertou os lábios, o olhar reafirmando uma determinação desconhecida. O que você sabe sobre o culto? O que realmente está em jogo? Clara questionou a Mariana, o temor em sua voz. As figuras encapuzadas a observaram, a tensão aumentando na sala, como se todos esperassem pela mesma resposta. No tempo certo, você saberá. Mariana respondeu com um olhar enigmático. Mas agora, precisamos proteger o menino. Neste momento, a porta principal se estilhaçou. A força do impacto fazendo todos saltarem. Um grupo de encapuzados irrompeu, sem nenhum aviso. O coração de Clara disparou. Saia! Saia daqui! Lucas gritou, já se posicionando em frente a ela, como um escudo. Foi quando tudo se desfez em caos. Um grito cortou o ar, e a figura mais alta se direcionou para Lucas, com intenções perigosas visíveis em sua postura. Clara se sentiu paralisada. A figura ergueu a mão e um brilho ameaçador surgiu dela. O bebê começou a chorar, seu som uma sirene de alerta. O que você quer? Ele respondeu. O que eu sempre quis, a voz grave reverberando na sala, enquanto se aproximava lentamente. Clara sentiu o pânico subindo.
Vocês não sabem quem ele realmente é, pois ele não sabe. Clara congelou, a mandíbula se apertando. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Sua voz mal saiu. O silêncio caiu como uma nuvem pesada. Todos esperando a revelação. O olhar do homem se fixou em Lucas. O menino não é apenas a chave. Ele é a reencarnação do próprio líder que nós queríamos. As palavras irritaram Clara como um soco no estômago. Ela olhou para Lucas sem saber o que pensar. O que você está dizendo? O homem continuou. O que nasceu em seu filho é para ser o típico sucessor. Mas ele está aqui por causa de você, Clara. Você é a chave que tomou a decisão de mudá-lo. As palavras ecoavam enquanto a sala mergulhava na confusão. Mariana, então, deu um passo à frente. Você não deveria ter revelado isso. A linha foi cruzada. Eles vão querer o menino para eles. Um novo ruído cortou a tensão. Um som distinto de passos pesados ecoou no corredor. Clara virou-se rapidamente. Outra figura estava chegando, e não era ninguém que esperasse. A porta se abriu, e para seu horror era a mãe de Lucas, Helena, que sempre fora um enigma. Ela estava pálida, mas não apenas por medo. Havia algo diferente, algo sombrio nos olhos dela. Você não pode confiar neles, ela gritou, a voz repleta de pânico. Estão enganando vocês. Clara, fique longe do menino. O que você está dizendo? Clara perguntou confusa. A sala estava cheia de olhares. O bebê ainda chorava. Helena avançou, cortando a sala em dois. Oculto. Eles não vieram atrás de Lucas. Eles estão atrás de você. E o que quer que Lucas tenha herdado é um fardo que você não pode carregar. A revelação foi como um tiro. Clara sentiu o chão se abrir. Como assim? Por que eu? Sua voz tremeu, lutando para manter a calma diante de tudo. Porque você já está ligada a isso. E eles querem trazer você de volta ao que você realmente é. O caos aumentava e a tensão estava insuportável. O irmão de Lucas, Daniel, deu um passo à frente, segurando o braço de Helena. Você não pode dizer isso. Clara é uma mãe. Ela não tem nada a ver com isso. É exatamente essa a ilusão que criaram, Helena disparou. Mas as palavras dela pararam no ar quando um dos encapuzados se posicionou à frente, destapando o rosto. Era alguém surpreendente. Era a própria Sofia. Eu não sou quem vocês pensam que sou. A verdade é muito mais perigosa. E agora, Clara, você precisa saber que desde o início eu sou a sua guarda. Ninguém sabe como isso funciona inteiramente. Mas você é a herdeira de uma linhagem que foi escondida desde a sua infância. O peso do que ela disse a fez querer desfalecer. Momentos pareciam se transformar em horas. Clara olhou fixamente, cada palavra ecoando em sua mente. Não pode ser. Não há tempo para explicar agora, Sofia disse, sua voz aguda. Eles estão aqui por você, não por Lucas. Ele é apenas um peixe no meio disso tudo, e agora você deve escolher se permanecer ou lutar para proteger seu filho. E com a revelação bombástica, o teto da sala começou a rachar. Uma luz intensa iluminou tudo ao redor. De repente, Clara não tinha apenas um dilema moral. Ela estava no centro de uma tempestade de verdades devastadoras. E a única certeza que tinha agora era que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar de maneira drástica. O que mais ela não sabia? E mais importante, podia confiar em alguém? A luta acabara de começar. A tensão ficou insuportável. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerado. Mariana estava lá, olhos fixos na criança.
e todo o cenário parecia prestes a desmoronar. O ar estava pesado com segredos não ditos e o bebê, inquieto em seu colo, sentia o peso da situação. Se você não sair agora, Clara, o risco é grande, disse Daniel. Sua voz baixa, mas urgente. Helena se aproximou, a expressão confiante em sua face. Você não compreende. O culto não se importa com você. Eles querem Lucas e tudo o que está ligado a ele. Mariana apertou os lábios, o olhar reafirmando uma determinação desconhecida. O que você sabe sobre o culto? O que realmente está em jogo? Clara questionou a Mariana, o temor em sua voz. As figuras encapuzadas a observaram, a tensão aumentando na sala, como se todos esperassem pela mesma resposta. No tempo certo você saberá, Mariana respondeu com um olhar enigmático. Mas agora precisamos proteger o menino. Neste momento, a porta principal se estilhaçou, a força do impacto fazendo todos saltarem. Um grupo de encapuzados irrompeu, sem nenhum aviso. O coração de Clara disparou. Saia! Saia daqui! Lucas gritou, já se posicionando em frente a ela como um escudo. Foi quando tudo se desfez em caos. Um grito cortou o ar, e a figura mais alta se direcionou para Lucas, com intenções perigosas visíveis em sua postura. Clara se sentiu paralisada. A figura ergueu a mão, e um brilho ameaçador surgiu dela. O bebê começou a chorar, seu som uma sirene de alerta. O que você quer? O que eu sempre quis, ele respondeu. A voz grave reverberando na sala, enquanto se aproximava lentamente. Clara sentiu o pânico subindo. Vocês não sabem quem ele realmente é, pois ele não sabe. Clara congelou, a mandíbula se apertando. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Sua voz mal saiu. O silêncio caiu como uma nuvem pesada, todos esperando a revelação. O olhar do homem se fixou em Lucas. O menino não é apenas a chave. Ele é a reencarnação do próprio líder que nós queríamos. As palavras irritaram Clara como um soco no estômago. Ela olhou para Lucas sem saber o que pensar. O que você está dizendo? O homem continuou. O que nasceu em seu filho é para ser o típico sucessor. Mas ele está aqui por causa de você, Clara. Você é a chave que tomou a decisão de mudá-lo. As palavras ecoavam, enquanto a sala mergulhava na confusão. Mariana, então, deu um passo à frente. Você não deveria ter revelado isso. A linha foi cruzada. Eles vão querer o menino para eles. Um novo ruído cortou a tensão. Um som distinto de passos pesados ecoou no corredor. Clara virou-se rapidamente. Outra figura estava chegando, e não era ninguém que esperasse. A porta se abriu, e para seu horror era a mãe de Lucas, Helena, que sempre fora um enigma. Ela estava pálida, mas não apenas por medo. Havia algo diferente, algo sombrio nos olhos dela. Você não pode confiar neles, ela gritou, a voz repleta de pânico. Estão enganando vocês. Clara, fique longe do menino. O que você está dizendo? Clara perguntou, confusa. A sala estava cheia de olhares. O bebê ainda chorava. Helena avançou, cortando a sala em dois. O culto! Eles não vieram atrás de Lucas. Eles estão atrás de você. E o que quer que Lucas tenha herdado é um fardo que você não pode carregar. A revelação foi como um tiro. Clara sentiu o chão se abrir. Como assim? Por que eu? Sua voz tremeu, lutando para manter a calma diante de tudo. Porque você já está ligada a isso, e eles querem trazer você de volta ao que você realmente é. O caos aumentava e a tensão estava insuportável. O irmão de Lucas, Daniel, deu um passo à frente, segurando o braço de Helena. Você não pode dizer isso. Clara é uma mãe. Ela não tem nada a ver com isso. É exatamente essa a ilusão que criaram.
Helena disparou, mas as palavras dela pararam no ar quando um dos encapuzados se posicionou à frente, destapando o rosto. Era alguém surpreendente. Era a própria Sofia. Eu não sou quem vocês pensam que sou. A verdade é muito mais perigosa. E agora, Clara, você precisa saber que desde o início eu sou a sua guarda. Ninguém sabe como isso funciona inteiramente, mas você é a herdeira de uma linhagem que foi escondida desde a sua infância. O peso do que ela disse a fez querer desfalecer. Momentos pareciam se transformar em horas. Clara olhou fixamente, cada palavra ecoando em sua mente. Não pode ser. Não há tempo para explicar agora, Sofia disse, sua voz aguda. Eles estão aqui por você, não por Lucas. Ele é apenas um peixe no meio disso tudo. E agora você deve escolher se permanecer ou lutar para proteger seu filho. E com a revelação bombástica, o teto da sala começou a rachar. Uma luz intensa iluminou tudo ao redor. De repente, Clara não tinha apenas um dilema moral. Ela estava no centro de uma tempestade de verdades devastadoras. E a única certeza que tinha agora era que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar. O que mais ela não sabia? O mais importante, podia confiar em alguém? A luta acabara de começar. Nesse exato momento, um grito ecoou e a silhueta de outra figura surgiu na penumbra. Era uma mulher com um semblante conhecido, a mãe de Clara. A expressão dela era de pânico e determinação. Clara, você precisa me ouvir! O impacto foi como um balaço. Clara nunca soube que sua mãe estava envolvida nesta trama. De repente, toda a sua vida parecia uma mentira. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a confusão se transformando em choque. Você não deveria estar aqui. Oh, eu tinha que vir. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Você não é apenas uma mãe. Você tem um poder que nem imagina. A sala estava em completo silêncio, todos em choque. Clara olhou para Lucas. Ele estava tão perdido quanto ela. O mundo ao redor parecia girar, e a única coisa clara era que seu passado e seu futuro estavam entrelaçados de uma maneira perigosa. Nada faria sentido agora. O que a sua mãe sabia? O que mais estava escondido? A preocupação ecoava em sua mente, e antes que pudesse perguntar novamente, as luzes começaram a piscar e uma explosão de energia percorreu a sala. O que estava por vir seria como um furacão, e Clara só podia esperar que sua escolha, seja qual fosse, não custasse tudo. O chão tremeu sob seus pés, enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam. Clara olhou fixamente para Lucas, o coração acelerado. Mariana estava lá, olhos fixos na criança, e todo o cenário parecia prestes a desmoronar. O ar estava pesado com segredos não ditos, e o bebê, inquieto em seu colo, sentia o peso da situação. Se você não sair agora, Clara, o risco é grande, disse Daniel, sua voz baixa, mas urgente. Helena se aproximou, sua expressão confiante em sua face. Você não compreende. O culto não se importa com você. Eles querem Lucas e tudo o que está ligado a ele. Mariana apertou os lábios, o olhar reafirmando uma determinação desconhecida. O que você sabe sobre o culto? O que realmente está em jogo? Clara questionou a Mariana, o temor em sua voz. As figuras encapuzadas a observaram, a tensão aumentando na sala, como se todos esperassem pela mesma resposta. No tempo certo, você saberá.
Mariana respondeu com um olhar enigmático. Mas agora precisamos proteger o menino. Neste momento, a porta principal se estilhaçou, a força do impacto fazendo todos saltarem. Um grupo de encapuzados irrompeu sem nenhum aviso. O coração de Clara disparou. Saia! Saia daqui! Lucas gritou, já se posicionando em frente a ela, como um escudo. Foi quando tudo se desfez em caos. Um grito cortou o ar e a figura mais alta se direcionou para Lucas, com intenções perigosas visíveis em sua postura. Clara se sentiu paralisada. A figura ergueu a mão e um brilho ameaçador surgiu dela. O bebê começou a chorar. Seu som uma sirene de alerta. O que você quer? O que eu sempre quis, ele respondeu, a voz grave reverberando na sala, enquanto se aproximava lentamente. Clara sentiu o pânico subindo. Vocês não sabem quem ele realmente é, pois ele não sabe. Clara congelou, a mandíbula se apertando. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Sua voz mal saiu. O silêncio caiu como uma nuvem pesada, todos esperando a revelação. O olhar do homem se fixou em Lucas. O menino não é apenas a chave, ele é a reencarnação do próprio líder que nós queríamos. As palavras atingiram Clara como uma bomba. Ela olhou para Lucas sem saber o que pensar. O que você está dizendo? O homem continuou. O que nasceu em seu filho é para ser o típico sucessor, mas ele está aqui por causa de você. Clara, você é a chave que tomou a decisão de mudá-lo. A sala parecia se fechar, a confusão crescendo. Mariana, então, deu um passo à frente. Você não deveria ter revelado isso. A linha foi cruzada. Eles vão querer o menino para eles. Em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A luz da sala começou a piscar intensamente e a temperatura caiu. Clara sentiu um arrepio na espinha. O que estava prestes a acontecer? Do nada, uma nova figura surgiu, desabando pela porta que antes estava fechada. Era a avó de Clara, a matriarca da sua família, envolta em um manto escuro. O rosto dela era uma máscara de determinação. Pare! Estou aqui para acabar com isso! Ela gritou, fazendo todos se virarem. Você não pode intervir, não agora! Exclamou Helena. Mas a avó não recuou. Você não entende o que está em jogo. Sou eu quem realmente detém a chave. Todos vocês foram enganados, incluindo você, Clara. A avó disse, com a voz firme, como se fosse possível controlar aquele momento caótico. Clara ficou em choque. Como assim? O que você está dizendo? Clara questionou, ambos os olhos voltados para a avó. O bebê em seus braços começou a chorar ainda mais alto, sentindo a tensão crescente. Vocês esperaram tanto tempo, mas eu mantive um segredo. Clara, você não é apenas parte do legado, você é a fonte do poder do culto. Eles estão atrás de você porque você tem a habilidade de moldar o que estamos protegendo. A sala congelou novamente e todos os olhares se fixaram em Clara. A avó então apontou para Lucas, um olhar severo. Ele é um peão, apegou-se a você, mas não tem ideia do peso que carrega. O verdadeiro poder está em você, não nele, e você deve decidir o nosso destino. Clara sentiu como se o chão estivesse prestes a ceder. Uma tempestade de emoções se agitou dentro dela. Era muito para processar. E enquanto o caos reinava, uma alternativa se formou em sua mente. Um caminho totalmente diferente. Confusa e amedrontada, ela passou a encarar a sala cheia de pessoas, cada uma em um papel contraditório, e sabia que faria uma escolha que mudaria tudo. Então, qual é o caminho? Ela perguntou,
a voz embargada, segurando o bebê mais firme. A pergunta ecoou no ar, cheia de urgência e desespero, mas nenhuma resposta apareceu no horizonte. E nesse momento crítico, uma explosão de luz mais intensa irrompeu, e uma onda de energia percorreu a sala. Todos hesitaram, segurando a respiração, enquanto o futuro parecia suspendido em uma conta-gotas de expectativa e medo. O que aconteceria agora? Clara sentiu uma onda de desespero misturada a uma mistura de determinação. O ar ao redor estava carregado de tensão. A sala parecia um campo de batalha, onde verdades e mentiras se chocavam. As palavras da avó reverberavam em sua mente. Ela era a chave. Mas a que custo? Escutem! Clara gritou, a voz firme e clara interrompendo o caos. Não podemos continuar assim, lutando uns contra os outros. Temos que nos unir para proteger o que mais amamos. O silêncio se instaurou. Todo olhar se voltou para ela, como se ela tivesse ascendido a um tipo de liderança. Lucas, ainda em choque, segurou a mão dela, oferecendo conforto e apoio. Ele sempre esteve presente, mas agora o peso de seu passado se tornava uma sombra a mais nessa história. O bebê em seus braços começou a se acalmar lentamente, como se sentisse a força da determinação da mãe. Precisamos entender o que realmente está acontecendo, Clara afirmou, os olhos firmes desafiando aqueles que estavam de frente. Se somos parte disso, precisamos saber por quê. Como podemos proteger nossos filhos se não temos as respostas? Mariana e a avó trocaram olhares. Finalmente a avó tomou a frente. Você está certa, Clara. O culto não é o vilão da história. Há nuances que nunca queremos enfrentar. E agora é a hora. O que precisamos fazer é unir nossas forças, compreender a linhagem que nos faz especiais. O homem encapuzado se aproximou lentamente, mas agora Clara não tinha medo. Eles nunca irão parar enquanto você estiver aqui, ele disse, com um tom sombrio. O menino é a chave, sim, mas você é o que eles realmente querem. Então, que atentem. Clara respondeu com uma coragem renovada. Em um instante, ela viu as figuras encapuzadas hesitarem. Era como se a bravura dela tivesse tirado o veneno do ar. Não vamos deixar que eles decidam nosso futuro. Você fala como se fôssemos um time. Um dos encapuzados murmurou, a dúvida pairando no ar. Mas Clara estava decidida a mostrar que era possível. Se quisermos ter esperança, precisamos nos unir. Estão todos à beira de um abismo, e é hora de escolher em que lado estar. Clara declarou, sua voz ecoando como um trovão. Helena, que antes parecia tão confiante, agora parecia um pouco hesitante. O que você sugere? Que busquemos respostas juntos. Clara respondeu. Ela sentiu o apoio de Lucas, e isso a encorajava. Vamos ir atrás dos verdadeiros líderes desse culto. Juntos, todos nós podemos desmantelar o que persegue nossas linhagens. O pedido de Clara fez com que cada um refletisse. Ninguém queria perder mais um membro da família. O que antes era um campo de batalha, agora parecia se transformar em uma aliança. Então, assim como começaram, a luz começou a brilhar, iluminando a sala e fazendo com que as sombras se retirassem. Clara sentiu uma onda de alívio. Elas tinham escolhido lutar. Mas havia ainda algo pairando no ar. O custo dessa luta ainda não era claro. O que viria a seguir? A vida de Clara e Lucas estava prestes a desabrochar em uma nova direção. Mas que direção seria essa? Antes que pudessem se perder em seus próprios pensamentos, um grito ecoou lá de fora. Eles estão chegando! Uma voz de advertência. O pânico ensaiava retornar. Naquele momento, Clara respirou fundo, segurando o braço de Lucas, olhando para o bebê.
A batalha estava longe de acabar. E aquela luz que antes parecia trazer esperança, agora se tornava um desafio. Seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? A história de Clara estava longe de acabar. Ao contrário, um novo capítulo se iniciava, e ela estava determinada a ser a protagonista de seu próprio destino. E se você acompanhou tudo isto, é hora de tomar uma atitude. Não vá embora sem se inscrever imediatamente no canal. Você precisa ficar por dentro das nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar este algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.